Por que eu não devo me desesperar pelo momento? Primeiro ponto, o momento não define o seu amanhã. O momento de hoje não define o que vai acontecer amanhã. O momento de hoje é para ser vivido hoje. E qual que é o mal? É que você quer transportar esse momento de hoje para o resto da tua vida. Nós achamos que o momento de hoje, uma tempestade que se levantou, ou uma situação que veio sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua área financeira, sobre a sua área emocional, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, esse momento vai percorrer toda a sua vida. E não é assim que funciona. O momento nosso, seja qualquer que seja ele, nos piores momentos parece que é uma eternidade. Já parou para analisar isso? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, após dar um sermão, ele manda os discípulos entrarem no barco. Eles entram no barco, obrigado por Jesus. E ao entrar no barco, Jesus vai ao monte orar, vai despedir a multidão. E nesse meio período, o barco já está no meio do lago. Já está no meio. E Jesus desce do monte e o barco já não está onde ele deixou, né? O barco agora já está sendo açoitado, está sendo, está vivenciando um momento de crise, de tempestade. Os discípulos estão ali assustados, assombrados com toda aquela situação. Um momento estava calmaria, terra firme, e no outro momento, de repente, o vento está contrário, está tudo revolto, está a situação fora do controle, fora do normal. E Jesus, aonde Jesus está? Essa é a pergunta que os discípulos se faziam. Cadê Jesus? Jesus mandou entrar no barco, e aí, cadê ele? Eles não viam Jesus. A Bíblia diz que, logo, Jesus está caminhando sobre as águas e de contra eles. E alguém avista, Pedro avista um homem caminhando sobre as águas e ele entende que aquilo é um fantasma. E o desespero fica maior. Porque ele pensava consigo, quero conjecturar, acabou para nós. Além de estarmos numa grande tempestade, numa situação absurda, ainda está vindo um fantasma para matar a gente, para naufragar o nosso barco, para afundar o nosso barco, para acabar com a última esperança. Que se ainda tem barco e o barco ainda está sobre a água, está tranquilo. De todas as hipóteses, é só acalmar o vento da tempestade, se a tempestade passar e tudo volta ao normal. Mas não. Ele está vivenciando aquele momento e, como pensar que não iria acabar aquele momento, ainda vem um fantasma para assim fazer a situação ficar pior, não é verdade? Mas só que aquilo que Pedro pensava que era um problema maior, na realidade era a solução. E ele ouve, no meio daquela tempestade, uma voz dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro vai dizer: se é tu mesmo, manda que eu vou por cima das águas até você. E a ordem foi dada e foi liberado para Pedro agora sair do barco e caminhar de igual com Jesus. Pedro vai de encontro a Jesus, caminhando por cima das águas. E quando ele começa a observar o que está à sua volta e tira o foco de Jesus, ele começa a ver o momento. Um momento em primeira mão, quando ele sai fora do barco, está vendo a palavra, ele se sustenta em cima da água e a água não afunda, ele está vendo um momento bom. Mas quando ele começa a vivenciar um momento de crise que está à sua volta, ele começa a afundar. E o que acontece? Pedro olha o vento, a tempestade, e agora começa a afundar. Como alguém que estava por cima das águas, afunda. Como alguém que está andando por cima das águas, afunda. Esse é o momento. E ele pede socorro a Jesus. Ele está quase afundando, a água já está vindo ao pescoço, ele pede socorro. E Jesus pega na sua mão, coloca ele de pé de novo e leva ele para o barco. E quando Jesus faz isso, ele acalma o vento, a tempestade. Então veja, o momento não define o que vai acontecer logo após. O meu momento não vai definir, porque o momento de Pedro, afundando ali, era sem chance alguma, vamos colocar assim, Pedro não tinha mais a quem ocorrer. Já estava afundando, fora do barco. A única coisa que ele podia se firmar era o barco, agora está fora do barco e afundando. O que aconteceu? Quem está dentro do barco olhando aquela cena, está dizendo, tá vendo? Olha lá, ó, quer ser melhor do que todo mundo? Olha lá, tá vendo? Quer se amostrar? Agora tá afundando. Mas só que a gente tem que ter humildade em momentos de crise, situação difícil, em ventos revoltos, em tribulações. A humildade qual é? Senhor, me socorre, me ajuda. Então, o momento difícil da minha vida que eu passo e que você passa também, só é para nos mostrar que precisamos de um socorro maior que vem do céu.
só serve para nos mostrar que nós dependemos de alguém que é maior do que a tempestade que está à nossa volta, que é maior do que a situação que está pairando na nossa vida, que é maior e tem o controle de tudo que está acontecendo em nossa vida naquele momento. E já diz a Bíblia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você veja, Deus tem o controle. O momento não vai definir o que vem após. Porque o que viria após aos nossos olhos, quem estava olhando Pedro afundar, era morte. Morreu, afundou lá, morreu afogado. Mas só que quando Pedro pede socorro, aquilo que era para ser morte, agora é livramento. Deus pega Pedro de pé, coloca no barco, acalma o vento da tempestade. E isso estava fora da minha lógica, da tua lógica natural. Mas só que quando nós pedimos socorro a Deus, mesmo que o natural está dizendo, vai acabar, vai ser destruído, não vai mais para frente, não vai dar em nada, a nossa lógica humana, a de Deus trabalha na contramão. Qual que é? É desse momento, é nessa situação que eu quero mostrar o meu poder e falar para ele, para você e para mim, que ele não perdeu o controle da nossa situação. Embora pareça que tudo está acabado, Deus está dizendo para minha vida e para tua vida hoje, receba essa palavra agora, meu irmão. Receba essa mensagem de Deus. Esse momento não vai determinar o que está por vir, porque o que está por vir é maior que os seus olhos, é maior do que a sua concepção, é maior do que você imagina. E Deus trabalha na contramão daquilo que para você é impossível, para Deus já tornou possível. O que Ele quer de mim e de você? Reconhecer o momento. E nesse momento, o reconhecimento que Ele precisa, que nós temos é que nós dependemos, nós precisamos dEle. Nós temos que sujeitar a Ele, entende? E Ele vai vir e vai te colocar de pé de novo nessa tempestade, nesse mar bravio, vai te colocar em lugar seguro. E quando você estiver no lugar seguro, Ele vai acalmar tudo. Entende isso? Ele veio para isso. Então, acalma o teu coração nesta tarde. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, meu irmão. Um abraço, se inscreve no canal, se inscreva lá, deixa seu joinha, comente, compartilhe. Um abraço, meu querido.